E aí, gente, tudo bem? Tem alguém online aí? Tem alguém aí na escuta? Boa noite a todos e a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um. Quero saber se está tudo bem, se estão ouvindo bem, se a imagem está chegando aí, como que está. Estou aqui na sala do controle com o Samuel. Samuel está sempre aqui auxiliando a todos nós, né? Esperar o pessoal entrar, esperar todos ir chegando. Hoje o desejo é fazer uma live. Sim, a minha imagem é para estar em tela pequena mesmo. É exatamente isso. Porque hoje vai ser uma apresentação em slides, tá? Tá bom, Juliana? Por quê? Porque eu quero trazer um conteúdo de salvação a respeito de processo que leva para a pessoa ser salva e o porquê da salvação. E eu não quero só fazer uma live como as outras, com perguntas e respostas de temas variados, porque vira lá bastante conversa e acaba aqui quase não aprendendo muita coisa. E o intuito aqui é tirar um tempo para promover um treinamento aqui, compartilhar um conhecimento. Então, por isso que nós vamos começar a fazer as lives assim, em forma de slides, tá? Então, por isso que a tela tá pequena aí, mas vai ser assim. Vou liberar o primeiro slide aqui para vocês começar a entender como que vai ser feito. É desse jeito aí que nós vamos fazer, tá? Agora vai vir os textos, as imagens e algumas outras coisas aí para vocês começar a entender. Agradecer primeiramente a Deus, acima de todas as coisas, por nós estarmos todos aqui. E também Samuel, a Rosângela, são pessoas que têm sempre nos ajudado, compartilhado, sem medir esforços para fazer isso daqui, para fazer acontecer. A Rosângela é a esposa do Samuel e tem sido aí uma mão a mais na obra para ajudar em tudo que precisa. A Cláudia e o Guilherme, minha esposa também, tem a Simone. Então, esse pessoal está sempre trabalhando junto aí. E outros que sempre têm compartilhado, a irmã Jéssica, o esposo Reinaldo, são pessoas que estão sempre, eu vejo, compartilhando aquilo que nós postamos, tá? Então, agradecer e pedir para quem estiver aí, compartilha. Clique em compartilhar, envia pelo WhatsApp. O WhatsApp é tão fácil, você manda em um grupo, segue quem quiser. Se não gostar, é só sair. Mas muitas vezes você manda em um grupo de 50 pessoas, de 20, 2, 3 que quiser acompanhar, vai ser de muito valor para essas pessoas, tá bom? E aí, o som tá ok aí? Como é que tá? Tem gente assistindo? Então vamos começar a falar um pouco de salvação. E o que nós fomos fazer aqui, vamos fazer no nome do Senhor Jesus, ok? Nós já oramos aqui antes de iniciar, porque tudo nós cremos que precisa de Deus, o Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo, para dar toda a guia, toda a direção, então já oramos para isso. A salvação, da forma que eu vou colocar para você aqui, principalmente no final dos slides, talvez vai chocar um pouco com a sua realidade. Vai trazer algo que você possa nunca ter visto falar. Mas é muito bom. Quem quer aprender, quem deseja aprender, tem que ter coragem. Porque tudo que você vai construir algo novo, muitas vezes você tem que desconstruir o que tem de antigo ali. Ontem ainda conversando com uma pessoa sobre isso e é uma clara verdade isso. Então vamos lá, vamos começar a falar a respeito de salvação. O processo da salvação. Eleição antes da formação do mundo, queda de seres espirituais, depois criação e projeto chamado homem,
quando fala de homem, é homem e mulher, tá? Quando Deus cria o homem, ele não cria o homem sozinho, ele cria o homem e a mulher no mesmo dia. Se der tempo, eu vou explicar para vocês dentro do próprio treinamento. E a respeito de perguntas, o Samuel vai estar pegando as perguntas ali, que seja concernente ao assunto que nós estamos falando, tá bom? Que seja do assunto aqui, as perguntas que tiver, assim, uma importância para o conteúdo, eu vou parar e vou responder. A queda do homem, que foi o pecado, pecado gera a morte, a sentença da morte. Aqui que está o X da questão, que eu gostaria até de começar em salvação, mas não adianta eu começar em salvação sem dar a base para vocês de entender o contexto antes da salvação. Então a salvação, nós aprendemos que ou você está salvo ou você está condenado. E na verdade, não existe só salvação, existe você ser salvo. Depois da salvação você pode reinar, e depois do reino tem o galardão, que é governo. Então não é só salvação, tem várias formas depois da salvação de você galgar, inclusive o galardão, que é ter governo sobre o reino. Vamos lá que você vai entender. Que precisar anotar, você anota aí, tá bom? E qualquer coisa você me pergunta aí. Hã? Quantos? 30 pessoas. Amém. Efésios capítulo 1, verso 4. Esse vai ser os versículos de base para você entender. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Então, para você começar a entender, isso daqui faz parte de outro treinamento, as regiões celestes, mas eu vou te explicar rapidinho. Região celeste. Muitas pessoas falam o inferno. O inferno é dentro, é aqui na Terra, é dentro do planeta ali, é no centro da Terra. Não existe inferno. Onde que é o inferno? O inferno, ele está nas regiões celestes, regiões celestiais. E onde que fica essas regiões celestiais? Acima das nossas cabeças. Então tem o primeiro céu, que é o reino de Deus, ok? Tá chegando minha mão aqui. Reino de Deus. O segundo céu é o reino das trevas. E o terceiro céu é o reino dos céus. É onde nós estamos, onde nós moramos, que é o planeta Terra. Vou abrir uma imagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir para você entender. Perfeito, muito bom. Deu certo. Trabalhei bastante para conseguir fazer isso aqui aparecer e ficou bom. Ó, então onde eu estou passando aqui, ó, vou colocar aqui até pincelzinho para você entender. Então aqui é o reino de Deus, ok? Onde eu estou marcando aqui, ó, é o reino de Deus. O segundo aqui é o reino das trevas, onde os demônios caídos habitam acima das nossas cabeças. Embaixo é o reino dos céus, que é o nosso planeta. Então entre nós e o reino de Deus existe um reino que é o reino das trevas, que um dia ele vai ficar desocupado, mas até a volta de Cristo ainda está ocupado. E por isso, muitas vezes, as nossas orações e as nossas petições daqui do reino dos céus, para ela chegar no reino de Deus, ela tem aqui alguma dificuldade e muitos problemas espirituais nessa região. Para você ter uma ideia, Daniel, ele orou 21 dias, jejuou, fez propósito, orou, e um anjo saiu, olha lá, saiu daqui do reino de Deus e veio para o reino dos céus. Quando ele passava pelo reino das trevas, ele ficou preso. Alguns principados, que a ordem dos demônios são principados, 1, potestades, 2, governadores, que é os dominadores, e as hostes do mal, que é as tropas. Então, os principados que governam acima dos demônios, ele chama de príncipe da Pérsia, era um principado da região da Pérsia, né? Uma potestade. Vamos entender melhor como potestade. E ele prendeu aqui o anjo que vinha trazendo a mensagem. Por quê? Porque Gabriel, que é o anjo que estava vindo, ele é um anjo mensageiro. Ele não é um anjo que porta espada para guerrear, nada. Ele é mensageiro, né? Então, para ele vir, ele ficou preso. Aí o texto diz que Miguel, que é um dos generais de guerra, saiu do céu e veio ajudar a ele nessa parada aí. E foi quando ele libertou
e quando ele conseguiu passar. Então, mas Cristo não tinha sido morto na cruz ainda, mesmo assim, tem muitas coisas que aconteceram, não faz parte do treinamento hoje, mas você vai entender depois, quando nós falar de oração. Quando você começa a orar para algo, não desista nos primeiros dias, nas primeiras orações, porque você não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual para que a sua oração seja atendida. O tempo fora daqui da nossa realidade do planeta corre em outra dimensão, né? Então, o tempo nosso aqui é totalmente diferente. Enquanto às vezes demora, para nós, demora aqui 10 dias, para o céu demora nada. Para Jesus Cristo, para você entender, Jesus Cristo, ele disse que um dia com 1000 anos como um dia. Cristo faz 2 dias que ele chegou no céu. Ele está no céu faz 2 dias. Na verdade, ele já está voltando, né? Mas faz 2 dias, faz 2000 anos, 2 dias. Simplesmente fora da nossa realidade, faz só 2 dias. Foi preparar e trazer aquilo que está preparado para nós, é a Nova Jerusalém. Então, só para você entender, quando eu falar de reinos, você já entende e tem uma base sobre isso daí. Samuel, estão entendendo aí? Estão dizendo, quem está aí e estiver entendendo, vai falando qualquer coisa aí para nós ir mapeando aqui, tá bom? Que eu vou deixar, talvez isso aqui depois gravado, que se torne um treinamento. Como também, voltamos a falar de salvação, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, Deus nos elegeu nele antes que o mundo fosse formado, nós já estávamos em Deus, nós já fazíamos parte dos pensamentos e sonhos de Deus, que ele disse para Jeremias, meus pensamentos são muito mais altos do que os seus, e nós estávamos dentro dele. Você que quer entender da onde eu vim, para onde eu vou, surgi da onde, foi meu pai e minha mãe que se encontrou e eu vim, não é isso. O plano de Deus é muito maior do que isso para você. Então, aqui você vai entender onde você estava. Você estava dentro de Deus, ok? Nos elegeu nele, fomos eleitos nele, antes da fundação do mundo. Zacarias capítulo 12, verso 1. A palavra do Senhor acerca de Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu e que lançou os alicerces da terra. O que é o importante que eu vou passar nesse versículo? E que formou o espírito do homem dentro dele. Então, Deus formou o espírito do homem dentro dele. Deus gera espíritos e forma matéria com as mãos. Forma, sabe? Com questões aí, né, físicas. Deus forma. E depois ele gera o espírito dentro dele. Então, para você entender, no treinamento de corpo, alma e espírito, aliás, eu vou falar um negócio aqui rapidinho. Aí, nessa transmissão, é para ter a Cláudia Beroldo e a Rosângela Policarpo. Tá? As duas aí. Elas são ajudadoras e nós temos alguns treinamentos que nós estamos agendando para fazer online, mas não temos muitas vagas. Então, se alguém quer fazer esses treinamentos, dá um nome aí, conversa com elas aí nos comentários, se é por e-mail, se passa o contato telefone para elas aí de alguma forma, para que elas peguem o teu nome para nós fazer os próximos treinamentos. Quando você quiser aprofundar seu conhecimento, vai ter oportunidade, tá bom? Então, dizendo aqui, o que é você, o que sou eu? Então Deus, ele gera espírito, ele gera a vida espiritual. E tem a matéria, que é o corpo físico. Quando Deus sopra, deixa eu ver se minha mão aqui está aparecendo, aqui fica melhor, mais ou menos aqui, né? Deixa eu chegar mais para cá. Quando Deus sopra o espírito, a vida na matéria que foi criada, quando une os dois, é como se houvesse uma explosão e naquele momento é gerado uma alma vivente. Uma alma, você é uma alma. Se você morrer, seu corpo tombar, você vai continuar sendo vivo. Você só vai passar dessa sintonia, dessa atmosfera, desse plano de vida para um outro. Não é espiritismo isso não, é a realidade. Só o seu corpo vai tombar, você vai continuar vivo. E o que vai continuar vivo? A sua alma dentro do seu espírito. Em corpo, alma e espírito, você vai entender isso na totalidade. Mas é isso. Então, quando uma mulher está gestante, e quando ali dentro do ventre existe um momento que a alma ela nasce. Os judeus acreditam
que é no 49º dia. Porque 7 vezes 7, você vê só, né, como que é as coisas. Por quê? A ciência já disse que com 49 dias é o primeiro sinal do feto, do cérebro, dá o pulso eletromagnético, aquele mini pulso, sabe? Quando dá a primeira sensação de que existe vida. 49 dias. E é nesses dias que os judeus creem que existe essa conexão e também brota ali uma alma vivente, que é um projeto de Deus. Mas e antes disso, pode então ter um aborto? Não, isso daí é um outro assunto, mas quando Deus projeta alguém, uma pessoa que faz um aborto é tão sério, não faz parte do treinamento aqui, mas é tão sério que ela está matando gerações. É gerações que Deus teria, e isso precisa ser confessado perante Deus. Se tem alguém aí, se estou falando é porque com certeza vai surgir alguém, nem que for na gravação, para assistir isso, confessar, se arrepender perante Deus, para que isso seja arrancado da sua vida. Senão, um dos sinais é que tudo na vida não vai para frente, nem financeiro, nem emocional, nem conjugal. Quando tem isso, se abre uma lacuna de legalidade no mundo espiritual. Vamos falar de salvação. Jeremias capítulo 1, verso 3 e 4. Ora, veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, olha lá, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então, Deus já tinha um combinado com Jeremias, Deus já tinha uma conversa com ele, Deus já conhecia antes que ele fosse formado. Ele estava dentro de Deus. Só para você entender isso daí, ok? Apocalipse 13, 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Aqui eu quero que você entenda, o azulzinho aí, ó. Cordeiro que for morto desde a criação do mundo. Então, desde que o mundo foi criado, o Cordeiro já tinha sido morto por mim e por você, tá? Então a eleição foi antes da formação do mundo. Você já existia nos pensamentos de Deus antes que o pó da terra existisse, tá? Vamos lá. Tudo bem? Estão entendendo, gente? Então, diz qualquer coisa aí pro Samuel, tá? Se tá tudo bem, se estão entendendo. Eu vou tomar meu primeiro café. Como é que tá o áudio? Os slides tá normal aí? O pessoal tá entendendo? Tá? Vamos lá. Depois que existiu a eleição, então vamos entender o que foi a queda de seres espirituais. Antes de chegar na salvação da sua alma, olha o processo que aconteceu. Gênesis capítulo 3, verso 15. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Então, olha só. Aqui está dizendo que isso no céu não existia nada ainda. Não existia... Esse Gênesis capítulo 3, versos 15 aqui que eu coloquei, está errado. Isso daqui é quando está falando do pecado da mulher, a queda. A queda está em Gênesis capítulo 3, verso 15. Mas o que eu estou dizendo aqui é no Apocalipse capítulo 12, versículo 7. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Então, antes de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é a queda do homem, teve uma batalha no céu. E esse anjo que tinha o nome, mesmo que foi transliterado aí, mas Lúcifer, ele caiu por fazer uma rebelião, que você vai entender um pouquinho dessa rebelião agora, e com ele a terça parte dos anjos. Você não existia ainda, o ser humano não existia ainda. Apocalipse 12, 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então lembra daquela imagem, essa imagem aqui que eu coloquei para vocês. Essa imagem aqui. Então, não se achou aqui, nesse lugar aqui, não se achou mais o lugar desse querubim, desse anjo.
que era um querubim da guarda, né? Ele tinha alguns privilégios. No treinamento aí de reinos, nós entra profundamente nisso daí, como que ele era, a estrutura dele. Então, depois que os anjos saíram daqui, eles foram despejados, né? E o que acontece? Eles caíram para cá, para essa região aqui que você vai ver os próximos slides. Então eles já não se acharam o lugar deles mais no primeiro céu. Lembra que Paulo disse que foi até o terceiro céu? Então é esse o reino de Deus. Não se acharam mais ali, estavam já no reino das trevas. Vamos lá. Guerra no céu, queda do querubim. Então esse era o querubim, era uma imagem, claro que é ilustrativa para você entender. Um querubim, ele não tem 6 asas. Quem tem 6 asas são os serafins. Querubim, ele tem 4 asas, 4 rostos, rosto de boi, de águia, de leão e de homem, né? Braços debaixo das asas e sai-raios debaixo dos braços. É uma criatura meia poderosa. Só que esse querubim, a Bíblia vai colocar ele numa condição diferente, que não faz parte desse treinamento aqui, mas ele tinha toda a liberdade, ele podia andar, ele morava na casa de Deus, para você ter uma ideia. Deus tem um reino, uma casa, não é só o reino de Deus, ele tem uma casa que chama Monte Sião. Toda vez que você ouvir falar Monte Sião, é a casa de Deus, é o palácio de Deus. E esse cara, ele morava lá dentro, ele vivia lá dentro, ele tinha essa liberdade. Ele foi destituído da glória dele e ele caiu. Tá vendo a imagem aí? Ele caiu, foi destituído e um fogo saiu de dentro dele com aquilo que Deus arrancou dele. E com ele, a terceira imagem, você entende aí, que caíram também a terça parte das estrelas do céu, aqueles que se rebelaram contra ele, tá? Caíram também junto com ele. E você vai entender que eles ficaram nessa região aqui, nessa região celeste, tá bom? Você tá entendendo aí que é essa região que eles caíram, nesse lugar escuro aí que eu marquei. É aí que eles caíram, tá? Então, enquanto eles estão ali, eles são anjos caídos. Quando eles entram no reino dos céus, que é o nosso lugar, eles passam a ser demônios. Pois você vai entender. Salvação. Vamos continuar. Deixa eu ver a hora. Então, a eleição antes da formação do mundo, você já entendeu que nós fomos eleitos em Deus, em Cristo, nas regiões celestes, dentro do coração de Deus, antes da formação do mundo. Depois, a queda de seres espirituais, que são esse querubim e uma leva de anjos aí, que se rebelaram contra Deus. Agora nós entramos para entender um pouco do que é a criação de um projeto chamado Homem. Esse projeto chamado Homem... Cadê minha Bíblia? Pega minha Bíblia ali para mim, por favor. Às vezes eu vou querer pegar algum versículo aqui. Deus abençoe. Gênesis 5, só para você entender, esse projeto chamado Homem, talvez você não vai entender, mas é o homem e a mulher. Deixa eu achar o versículo para você entender. No capítulo 5 de Gênesis, olha só, para você entender. No capítulo 5, era para estar lá no 2 ou 3, né? Mas é aí que tá. Tá no 5, para você ver que a Bíblia você tem que pegar um ponto aqui, um ponto ali para você entender. Diz a respeito da genealogia de Sete. Ó, este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou. Os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Olha que bacana, talvez você nunca ouviu.
Deus chamou o homem e a mulher de Adão. Não tinha questão de ser Adão e Eva. Depois Adão deu um nome para Eva. As mulheres vão ficar meio revoltadas, mas foi assim, ó. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. Então Deus criou os dois, que é esse projeto chamado homem, que na verdade é esse projeto chamado Adão, que é o homem e a mulher, ok? Então Deus criou os dois e chamou de Adão. Não foi que tinha Adão e Eva, os dois eram Adão. Depois Adão colocou ali o nome da tua esposa de Eva, tá bom? A ajudadora, né? Gênesis 1, verso 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine, essa palavra domine, teria que ter um tempo para explicar o que é isso, como o homem tem que dominar. Ele foi feito para dominar, não sobre pessoas, foi feito para dominar essa terra, as questões financeiras, emocionais, tudo ao seu redor. Os animais, os seus próprios pensamentos, ele foi feito para dominar e reinar nesse lugar. É que Satanás tem roubado o reino de muitas pessoas aí, mas Deus tem feito o nosso para reinar. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Nunca disse para dominar sobre outro homem, né? Agora vamos entender, ó. Então teve uma ordem, teve uma desobediência, a queda e o pecado. Então essas imagens aqui você vai entender. Olha lá, eu coloquei bem essas imagens para ficar bem ilustrado para você, bem didático, né? Aliás, quem está aí na live, tem gente aí? 43 aqui. Quem está aí, compartilha para nós compartilhar esse conhecimento com mais pessoas. Até o final desse treinamento aqui, você vai ver que vai ser de muito valor para você entender a salvação. O projeto é lindo, tá? E não esquece de clicar nesse joinha aí, porque isso o YouTube também já vai mandando para outras pessoas. Então, olha lá. O projeto, ok? Depois do projeto, Deus tira a mulher do homem. A mulher já existia dentro do homem, era um mistério escondido dentro do homem, como Jesus. Como Jesus, ninguém sabia que Jesus existia, nem no céu. Jesus era um mistério, ele estava escondido em Deus, tá? E nem Satanás acreditava que Jesus era Jesus. Ele passou todo o tempo tentando descobrir, mas não sabia que Jesus era Jesus. Então, tá aí essa foto. Aqui, ó. Eva estava dentro de Adão, como Cristo estava dentro do Pai também. Depois disso, teve ali o problema com a serpente, que Eva falou umas coisas ali totalmente fora, que Deus falou que não era nem para tocar e nem para comer, sendo que Deus só falou para não comer. Ela falou que a árvore estava no meio do jardim, Deus falou que não estava no meio do jardim, que a árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida, não da ciência do bem e do mal. Então, antes dela comer do fruto, você já vê que ela está toda equivocada e dizendo coisas que não existe, ou já estava mentindo ou corrompido pelo desejo de conhecimento. Então, essa árvore não é uma maçã, não é uma fruta. Isso daí é uma questão de falar bastante tempo. Tem muitas vertentes aí que dá para você entender. Uma delas é o conhecimento, abrir os olhos para o conhecimento, como o espiritismo faz, como o kardecismo faz, o ocultismo, você mexer com, como que chama aquele negócio da áurea, que a pessoa consegue, eu esqueci o nome, mas vou lembrar, eu falo depois, que ela consegue até sair fora do seu corpo com o seu próprio espírito, com a sua alma, né? Isso daí tudo... Não, eu esqueci o nome. Nossa, sempre estou usando esse nome e esqueci. E isso tudo, mexer com esse mundo espiritual, sem estar debaixo da ordem de Deus, e quando se abre os olhos para esse mundo, o ocultismo, essas coisas, se torna a árvore da ciência do bem e do mal, tá? Uma das questões aí também dessa árvore, hoje nós vemos muito as drogas. Pode parecer bobagem para você, mas as drogas, ela mexe com a mente de uma forma que
vai deturpando a mente do ser humano. Então, mas outro dia nós falamos só do que é o fruto da árvore das ciências do bem e do mal, ou pelo menos uma vertente dela. Eles comeram desse fruto, comeram desse conhecimento, né, se alimentaram dessa amizade. Eva começou com essa amizade com a serpente. Então ela fez... Eu acho que deu uma travada aí. Foi reconectado. Então, ela acabou a amizade dela com o cordeiro e fez amizade com a serpente, tá? E aí começou o encantamento, né? Deus falou isso, mas Deus é que Ele não quer que vocês se tornem como Ele. E aí começou uma amizade e Deus já não estava mais ali com eles. Deus só passeava, né? E aí é um problema na sua vida quando Deus só passeia na sua casa. Ele precisa morar com você. Ele não tem que vir como ele vinha com Adão só na virada do dia. Ele tem que morar com você todos os dias, todo momento da sua vida. Não tem que, de vez em quando eu preciso de Deus, eu vou atrás de Deus. Senão você vai ser sempre um servo. Servo e ser servo não é muito legal. Fomos ensinados, você talvez foi ensinado a ser servo, a ser uma serva. Esquece servo. Enquanto você for servo, olha só, ouça o que eu estou te falando. Tira as cascas, sabe? Vai arrancando aí. Enquanto você for servo e serva, você nunca vai chegar no patamar de filho. E se você não é filho, você não tem herança e você nunca vai ganhar nada de Deus. Porque muitas coisas você nem ganha, você toma força, você vai. E se você não se enxerga como filho, como herdeiro, você não vai conseguir ter esse direito. Então se enxergue a partir de hoje como filho, não como servo. O áudio aí não está atrasado não, né? O meu áudio falando, tá? Beleza? Depois disso, Deus tirou eles de dentro do jardim, colocou uma roupa neles, que isso é lindo, é maravilhoso. Deus colocou uma pele de animal. Para colocar essa pele de animal, ele teve que sacrificar um animal. Com o sangue aplaca a ira de Deus, não arranca, aplaca a ira de Deus, e já tipificando Cristo. E coloca eles para fora do jardim, com amor, não expulsa eles. Se Deus quisesse, se Deus tivesse problema com o pecado de Adão, ele não voltaria mais a falar com Adão, ele não voltaria mais a falar com Abel, ele não colocaria umas túnicas neles antes de colocar eles para fora do jardim. Então Deus sempre amou e resolveu essa questão do pecado muito lá atrás. Então quem fugiu da presença de Deus foi Adão, não foi Deus. Deus continuava vindo no jardim, Deus continuava vindo até onde Adão estava, mas Adão fugiu da presença de Deus. Porque nós até hoje, quando temos um erro, o comum do homem é fugir, não confessar. E quando nós fazemos isso, nós estamos ligados ao pecado, às trevas, e não conseguimos caminhar com Deus. Então, o interessante é sempre ter arrependimento e confissão de pecado para Deus. Porque se Adão tivesse lhe falado, Deus, eu pequei, errei, mas estou arrependido, já teria resolvido no primeiro momento, Deus teria o perdoado. Mas ele culpou a mulher culpou a serpente, e a serpente, todos colocaram a culpa em Deus, né? Como muitos de nós fazemos hoje. Não sou assim porque a palavra não mandou, eu não faço isso porque eu fui buscar a palavra, e muitas coisas é para mim e você fazer. É para eu e você tomar atitude e fazer. Cuidar, zelar, fazer e ficar, mas Deus falou e eu estou esperando a palavra faz 20 anos, 30 anos. É umas coisas meia que quando você começa a conhecer, você vê que muitas coisas não fazem o mínimo de sentido. Deus já deixou tudo para nós, tá? Então, não estou aqui querendo mexer na sua fé, nem afligir a sua fé. Mas Deus já te deu tudo o que você precisa tomar posse disso. E para você tomar isso, você tem que ter conhecimento e conhecer como um filho, como uma filha de Deus, certo? A palavra, nós vamos lá para adorar a Deus, mas não para viver. A cada passo você tem que se conectar com Deus que está dentro de você. Vamos lá, salvação. Então, nós falamos da eleição, falamos da queda dos seres espirituais e agora falamos da criação do projeto chamado homem, né? E agora estamos falando da queda do homem que gerou o pecado, a sentença que é a morte. Tudo bem, pessoal aí?
Vira um pouquinho, né? Tá bom. Então agora nós vamos entrar nessa salvação, reino, galardão e governo, que é a parte que eu mais gostaria de falar. Quero fazer uma live de 1 hora, falta aí 26 minutos. E aí as perguntas que for tendo aí, manda que o Samuel ele vai vendo para nós e nós vamos tentando responder para vocês, tá bom? Tá falando assim, se você poderia explicar assim que existiam outros homens e mulheres na terra quando eles foram expulsos do paraíso, se tinha outros homens e mulheres na terra. Quem que perguntou? Vanessa Peixoto. Essa pergunta, se existia outros povos na Terra, sempre existe pela questão de Caim, porque Caim fugiu, né, da presença ali da sua família, de tudo, e foi e se casou. Então, e aí se pergunta, com quem casou se só tinha eles na Terra? Mas entre Caim, Abel, ali não se fala mais, primeiro, se eles tiveram filhos, porque esse povo vivia 800, 900 anos, era muitos anos, então não dá para você entender quanto tempo ele demorou para casar, se era filhos deles, ok? Se já vinha ali daquela família e foi espalhando e já tinha esses povos, ou se quando foram tirados do paraíso, né, do jardim chamado Éden, que era um jardim dentro do Éden, né? Tinha um Éden e um jardim ali. Então, quando eles foram tirados ali, a Bíblia não fala se só saiu Adão e Eva, ou se saiu também um povo que tinha lá. Porque, olha só, quando Deus deu a sentença para a mulher, ele falou que ia multiplicar a dor dela, a ter parto, a ter os filhos. Ele deu essa sentença, vou multiplicar. E se ela não tivesse tido filho nenhum, dor nenhuma, não teria como multiplicar. Se multiplicou, é porque já existia os partos, já existia filhos, porque nós não sabemos quanto tempo Adão viveu dentro desse jardim. Então essa que está a questão. Ou saiu um povo dali junto com eles, ou da família deles mesmo já tinha sobrinha, porque nessa época era muito normal isso, sobrinha, parente, e se casou com alguém dessa linhagem aí. Agora, se tinha povos ali já antes dele, não tem como, não tem o mínimo sentido de já ter povo antes de Adão, porque nós que somos, né, acreditamos na criação de Deus, tudo saiu dali, tá bom? Acho que ficou claro, né? Essa imagem aqui, esse nome eu acho magnífico. Agora nós vamos entrar bastante em questão de entender um pouquinho a salvação, falar um pouquinho de graça, um pouquinho de salvação. Nosso tempo já está meio corrido, né? Mas tetelestai, essa foi a verdadeira palavra que Cristo falou quando ele disse está consumado. No hebraico ele disse tetelestai. E essa palavra é muito profunda, quando ele disse que estava pago. Está pago, está consumado, está acabado, está tudo feito já. É lindo um dia nós poder fazer só sobre isso daí. E o que era a dívida nossa que estava escrita, uma dívida que a Bíblia diz que nosso escrito de dívida foi cancelado, foi apagado, porque Deus enviou Jesus, porque Jesus pagou o preço. O sangue de Jesus não é como um sangue de um cordeiro que aplacava a ira de Deus, o juízo de Deus, para você entender, que acalmava o juízo de Deus por 1 ano, depois tinha que vir o outro, e o outro sumo sacerdote precisava fazer outro. Jesus é aquele que arranca o pecado do mundo. Ele não acalma, ele arranca o pecado do mundo, tá? Então, por essa questão que o sangue dele é tão precioso. João 19:30, tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Ele está falando ali que ele provou aquele vinagre
com fel, né, com vinho, e ele não bebeu. E disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Toda vez que você vê espírito com letra minúscula, é espírito humano. Toda vez que você vê espírito com E maiúsculo, é Espírito Santo. Então, espírito entregou o seu espírito, a sua vida. E aí é uma coisa que acontece linda, que é quando Cristo vai para uma grande batalha no mundo espiritual, os montes, as pedras se fendem, existe terremoto, e no mundo espiritual Deus colocou uma cortina negra para ninguém ver o que acontecia, e ali aconteceu uma grande batalha, muito, muito, muito feroz, e Jesus destituiu todas as potestades e principados e fez algo ali terrível. Foi nesse dia, né, vamos dizer, próximo das 15 horas ali, numa sexta-feira, quando ele expirou nessa cruz, por mim e por você, para poder nos dar essa liberdade de estar hoje aqui falando do nome dele, do seu sublime nome, de falar da salvação. Só estamos aqui falando porque esse Jesus fez isso por mim e por você, e um dia que nós nunca nem imaginávamos em estar, em viver, éramos, né, só um projeto ainda, ele já fazia isso por amor de nós. Então, quando ele disse está consumado, ele tomou essa chave. Agora, uma pergunta aqui do Ricardo, ele falou assim: alguém que tem um nome no livro da vida e tiver pecado, é arriscado? não. Ricardo perguntou se quem tem o nome no livro da vida, se o seu nome é arriscado. De forma alguma. Isso pode parecer meio, né, estranho, mas Deus, ele com todo o conhecimento que tem, ele riscar, apagar, rabiscar nome, escrever de novo, isso não existe. Muitas coisas que foram colocadas para nós, na nossa cabeça, na nossa mente, para nós achar que o seu nome foi arriscado no livro da vida. Vamos dizer assim, tá para existir um pecado ou um demônio que possa arriscar o teu nome do livro da vida? Não existe. Você vai entender no final desse treinamento aqui o que é salvação e o que é reino. Aí tem um problema com o pecado. Aí tem um grande problema. Mas vamos continuar lá. Tem mais alguma outra? Então não pode ser arriscado. Isso não existe. A teologia, o conhecimento de Deus, ele chegou no Brasil aí, a Igreja Católica, não sei se é uns 500 anos, o Brasil tem 500 anos, enfim, ela aqui tem isso, 500 anos aqui, porque foram os jesuítas que desbravaram ali quando entraram no Brasil e fizeram um trabalho de trazer o Evangelho, né? Mas o que acontece? Foi ensinado e apregoado e foi nos entregue, trazido para nós, um Evangelho distorcido, um Deus distorcido, um Deus que não é o Deus verdadeiro, o que a Bíblia coloca, todos os seus princípios para nós. Foi colocado um Deus cruel, um Deus mau, um Deus que risca nome, que castiga, que, sabe, e isso não foi só em uma igreja ou em outra, em várias igrejas. Nós não criticamos a questão da igreja, não criticamos a questão da religião, de estar ali ajudando pessoas. Nós sim falamos contra essa religiosidade que mata muitas pessoas, que condena muitas pessoas. E esse câncer, ele foi fazendo uns mini-deuses, os mini-deuses do poder, que começaram a dominar pessoas, a colocar um jugo pesado, sabe? E essas coisas foi colocada na vida do homem e da mulher, que perder salvação, pecado de morte e um monte de outras bobagens das piores que tem. Que quem começa a ler Bíblia, quem começa a estudar, entende que isso daí não passa de um conto. Vamos lá. Olha que loucura aqui, ó. Para você que nunca leu Romanos 10:9, olha só isso daqui. Porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É um versículo isolado, mas se você ler o contexto, ele está dentro do contexto. Então você vai entender o seguinte, que aqui, você ouviu falar de batismo? Não. Como eu digo, no treinamento de corpo, alma e espírito, você vai entender isso aqui, só coloquei alguns slides para explicar.
Mas a base mesmo, se você fizer um treinamento completo, você vai entender. Mas olha só, aqui, se você confessar Jesus como Senhor, e em teu coração, creres, em todo o seu entendimento, você crer e aceitar que Jesus foi morto e ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, quando você ouve alguém falando para aceitar Jesus, se a pessoa aceita Jesus, confessa com a sua boca e crê com o seu coração, é salvo. Não precisa do batismo. Não precisa. Estou falando bem claro para você, não precisa do batismo. Mas então a pessoa pode aceitar Jesus e não batizar? De forma alguma. O batismo faz parte de quem crê. Se você crê com todo o seu coração, você vai se batizar. Você, com certeza, você vai firmar esse compromisso seu com Jesus e com o nome de Jesus. Só que se uma pessoa acidentou, está ali acidentada, está numa cama de hospital, quantos relatos? Ah, mas tem que ir lá montar e tem que ir lá batizar. Gente, se der para fazer o batismo, mas se não der, uma oração, olha, você está lúcido, está lúcida, sabe o que é Jesus? Explica o que é Jesus, o que é o Evangelho, o que ele veio para morrer por nós na cruz, para nos dar salvação, para nos dar o direito de estar com Deus novamente. Se aceita esse Jesus como seu único e suficiente Salvador, você consegue entender que ele morreu e ressuscitou dos mortos? Você acredita? A pessoa confessou. Se às vezes a pessoa não consegue falar, mas ela apertar sua mão, ela fazer qualquer gesto, gente, você vai estar ajudando uma pessoa a entrar no céu. Agora pensa, você faz isso, você está ali, Deus prepara de alguma forma de você estar num momento crítico da vida de alguém, e você se coloca em oração por ela, e essa pessoa, você conversa com ela, ela aceita Jesus. Imagina você chegando no céu, e essa pessoa te procurando lá, só imagina, porque Deus usou de você, no último segundo da vida dela, para que ela fosse inserida na salvação, para que ela tivesse o direito da salvação. E Deus se usou de você. Não, mas tem que ser batizado. Arranca as páginas da Bíblia. Se você só acredita que precisa do batismo, tem que arrancar várias páginas aí. Olha lá. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Simples assim. Ah, mas batizou, aceitou Jesus faz 10 anos e não batiza. Não aceitou Jesus de forma alguma. E Deus conhece o coração, não aceitou nada. Quem aceita vai para o batismo, vai para a palavra, vai passar por uma renovação da sua alma, que é a sua mente, sua psique, vai ter uma renovação. Vamos lá. Aqui eu fiz esse gráfico para ficar fácil para você entender. Ó que bacana. Ó, a forma da salvação, você que não entende muito bem ou entende a respeito da trindade ou trinidade de Deus, que são 3 em um único corpo, um único ser, 3 almas, 3 pessoas distintas, cada um faz um trabalho. Deus não faz o que é para Jesus fazer, Jesus não faz o que o Espírito Santo é para fazer. Então, primeiro, você vai entender, nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Nós somos 3 em 1. Como explicar? Mesma coisa que o ovo, a casca, a clara e a gema, corpo, alma e espírito. Tá? Então, você entendendo assim, você vai ver que você é a semelhança de Deus, que também são, só que nós temos uma alma só, uma personalidade, uma alma. Deus tem 3. Olha só. O primeiro passo da sua salvação é um conjunto dos 3 trabalhando para te salvar. Tudo certo aí? Tudo certo. 100%. O primeiro aí, vamos colocar Deus. Para te salvar, Deus, a primeira coisa que ele fez foi uma oferta. Quando você entender os princípios da oferta e o que é uma oferta, você vai ofertar muito mais do que você faz. Alguns chamam de coleta, mas oferta é uma coisa, quando você entende e faz com o coração, o resultado na sua vida é tremendo. Oferta. Deus ofertou. Para você ser salvo, a primeira coisa que Deus fez foi ofertar. 2 coisas principais aí que eu vou te falar que Deus ofertou. Primeiro, Ele ofertou para você um planeta. Ele te criou no 6º dia
Porque ele não precisava nem de que você desse opinião para ele fazer, mas não é essa a questão. Principalmente, ele não quis que você trabalhasse com ele, que o homem trabalhasse para ajudar. Ele fez, ofertou, deu e doou. Hoje eu te entrego na palma da tua mão para você dominar a terra, sujeitar a terra. Então Deus deu uma oferta tremenda na vida do homem, que é o planeta Terra. Segunda oferta, deu seu filho, seu único filho, a imagem do seu amor, ofertou na vida do homem para poder salvar o homem. Deus deu essa oferta e amou o mundo, mas amou o mundo, tá vendo que eu coloquei ali? Amou o mundo de tal maneira que ofertou o seu filho. Então Deus, no processo de salvação, vamos pensar em 33% cada um ali, só para você ter uma base, que nós trabalhamos muito a mente do ser humano com média, com base, né? Então ele fez isso. Depois você vai entender que Jesus pagou o preço. Deus ofertou, Jesus pagou o preço com o seu sangue. Jesus foi o sacrifício. Ele que falou, Pai, lá em 6 de Isaías, envia-me a mim, eu vou para pagar esse preço. Eu vou para fazer o sacrifício. Ele pagou. Se tem algum preço, quem pagou esse preço com sofrimento foi Jesus, tá? O sacrifício mais o preço para te salvar a tua alma. Então, estamos formando o que é a salvação. Deus oferta, Jesus faz o sacrifício e paga. Só que para você chegar até Jesus, para você ter a salvação com Cristo, você precisa entrar por Ele. E aí tem o Espírito Santo. Olha que lindo. O Espírito Santo, ele está na terra e ele trabalha em convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Lindo isso, né? O Espírito Santo trabalha no seu coração com palavras, com profetas, como nós aqui estamos fazendo, com a palavra, para te convencer que você é pecador, que nós somos pecadores, que vai vir a justiça de Deus e o juízo de Deus, e que isso só é aplacado com Jesus, esse nome, pelo sangue da cruz, pelo nome de Jesus, pelo seu sacrifício na cruz. Então, quando nós entendemos isso, aí ele leva nós para Cristo. Quando nós chegamos a Cristo, ele nos leva para o Pai. É a Trindade trabalhando para você ser salvo. É que às vezes nós nunca entendemos isso, mas é assim que se trabalha. Você foi convertido, alguém falou da palavra para você. Ah, mas falou para o meu pai. Falou para o seu pai, falou para você, porque você estava dentro dele. Então, falou para você. Quando Deus anuncia a graça, prega para você a graça, eu vou falar um pouquinho de graça aqui. O que é a graça? Que salvação é um atributo da graça, só para você entender. A salvação, a gente fala, nasceu em 2000 anos, na cruz. A graça nasceu bem antes. Mas, talvez passe um pouquinho de 1 hora essa live aqui, essa transmissão, mais para você entender com clareza. Então, quando você se convence do pecado, da justiça e do juízo, quando você se convence disso, aqueles que estão em você, aqueles que são seus filhos, mesmo que sejam filhos espirituais, mas aqueles que são seus filhos que vão sair das suas entranhas de você, você já está levando junto contigo para a salvação. Você já está levando essa nova geração para Cristo. Então, foi convencido. Eu me convenci, minha filha também já é batizada com 15 anos, o Pedrinho tem 5. Daqui a pouco ele batiza, se Deus quiser, mas deixa ele crescer. E aí, convenceu disso, você tem a salvação. E aí, você já está salvo na plenitude? Não. Aí é um processo de salvação. Você se convence, aí começa uma briga do espírito com a carne, com o corpo do pecado, e você começa a lutar para renovar a sua mente. Quem fumava não fuma mais, quem pecava não peca mais, quem bebia não bebe mais, quem mentia, às vezes continua mentindo, mas Jesus vai ajudar a separar de mentir um pouco. Entendeu? Todas essas coisas aí. Alguma coisa aí? Tudo beleza? Olha esse versículo, para você entender o que é a graça. Em Gênesis 6, versículo 8. Tem o quê? Uns 5, 6 mil anos isso aí? Mais ou menos, né? Que aconteceu por aí. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aí você fala, não, mas isso daí é só uma frase. Isso daí não está falando da graça. É a graça, sim. É a graça.
A graça já estava lá. A graça já estava com Adão. Então a graça nasceu no coração de Deus. A graça não nasceu na cruz. Ela foi colocada em prática na cruz. Ela nasceu ali, sabe? Nasceu de uma forma assim. Ela fluiu. Ela funcionou ali na cruz. Mas ela já vinha sendo utilizada. Olha o que eu quero dizer para você. Em o 6:8 aí de Gênesis, a humanidade foi condenada à morte, tipificando o fim de todas as coisas. Mas Deus tirou um homem, sua esposa, 3 filhas e 8 pessoas. Ele tirou essas 8 pessoas e colocou o nome de graça. Para você entender. Para você entender, isso algo que tem no meu coração. Olha aqui. Para te trazer mais clareza. Vamos pensar que isso daqui... Não, eu vou fazer diferente. Mesmo que fique feio, eu vou fazer diferente para você entender melhor. Vou fazer com a linha grossa aqui. Ó. Número 8. Então você está vendo aí que foram 8 pessoas que entraram na arca. E o Gênesis 6, capítulo 6, versículo 8. O 8, você está vendo aqui acompanhando, ele não tem marcação de início e nem fim. É o símbolo da eternidade, é o número 8. E você acha que seria, por acaso, que está ali em Gênesis capítulo 6 e o versículo 8? Glória a Deus por isso. É o símbolo da eternidade. Aí entra quantas pessoas na arca? 8. Símbolo da eternidade. Misericórdia. Símbolo da misericórdia. Símbolo da misericórdia é graça. Misericórdia. Misericórdia. Vem a palavra graça. Mesma coisa. É um favor sem merecimento. É o que nos alcançou. É o número 8. Versículo 8. 8 pessoas entraram. Entendeu? É o símbolo, simbologia da Bíblia. Então, Gênesis, Noé, porém, achou graça. Todos foram exterminados da face da terra. Noé e a sua família não. E agora tem a porta da graça aberta. Que a porta da graça é Jesus Cristo. Essa porta está aberta. Quem entrar por ela não vai passar o dilúvio que vai vir, que não vai ser de água novamente. Quem entrar, quem confessar e acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, vai entrar por essa porta e não há mais condenação. Eu vou pegar o versículo aqui, eu acredito que é Romanos, né? Que diz que não há mais condenação para os filhos de Deus. Tá? Então, vou até pôr, o Samuel vai pôr aí para você aí, que não existe mais condenação para os filhos de Deus, vai pôr aí nos comentários para vocês. Tá? Então, para você entender, isso é graça. A graça não começou hoje, nem há 2000 anos. Há 2000 anos na cruz, ela apareceu ali e funcionou. Agora, vamos entrar aqui um pouquinho no que é um pouco mais profundo que eu disse que nós entraria, tá? Eu acho que mais alguns minutos nós conseguimos finalizar. Vocês aceitam um café, gente? Vamos lá. Salvação. Então, você entendendo isso, você vai entender que todo o bem que praticamos ou toda a nossa justiça não nos dá direito à salvação, pois não somos salvos por nossas obras, costumes, cultura, família, opiniões, tradições, etc. Então, nada que nós fazemos, nós podemos atribuir a salvação. Eu sou salvo pela forma que eu visto, pela minha santidade, pelo tanto que eu oro, pelo tanto que eu jejuo. Não tem nada a ver isso com salvação. Salvação é Cristo. Se fosse pelo que eu faço ou pelo que você faz,
nós iríamos inutilizar o sacrifício da cruz. Nós iríamos inutilizar a Jesus Cristo. Ia cancelar o seu sacrifício. E não é assim que funciona. Funcionou a porta que ele abriu e deixou aberta para nós, o seu nome. Por isso que nós somos salvos. João capítulo 5, verso 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Olha aí, a pergunta acho que foi o Ricardo que fez. Tá vendo? Então, não está dizendo aqui, nem se você for batizado, embora tenha uma importância enorme o batismo, você vai ver daqui para frente. Mas se crê, olha lá, ó, e crê naquele que me enviou, se acreditar que Jesus é Filho de Deus, e tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida, já terá vida, tá bom? Agora, olha só, eu quero que você entenda esses versículos, cadê o Romanos? Porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então aqui está dizendo que se você confessar, você é salvo, ok? Aqui está dizendo que em verdade, se você crê que Deus enviou, também é salvo. Olha aqui quando se trata de reino, que não tem nada a ver com salvação. Reino é uma coisa. É isso que a igreja precisa entender. São coisas muito diferentes. João capítulo 3, versículo 3. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Opa, então aí começa a pegar. Se não nascer de novo, nós sabemos que o novo nascimento é o batismo. Se não batizar, se não passar pelas águas, não entra no reino. Mas reino é uma coisa, salvação é outra. Então não vai ver o reino, não é nem que não vai entrar, não vai ver o reino. Quem não passar pelas águas. Ok? Então, uma oração de confissão leva para a salvação, mas não leva para o reino, que é o ladrão que estava na cruz. Deus, eu posso ir contigo, eu posso entrar no reino? Cristo falou, como você me confessou como Senhor e creu que eu posso te levar, eu não posso te levar para o reino, porque você não passou pelas águas, mas eu vou te levar para o paraíso. Ainda hoje entrará comigo no paraíso. Ou seja, salvação, mas não reino. Essa é a diferença gritante, olha só. Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, 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 confessa como Senhor. Lembra do ladrão da cruz? Lembra do que é só para confessar como Senhor e como Salvador tem a salvação? Nem todo que confessa Senhor, nem todo salvo entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Opa, então para você entrar no reino, tem que fazer a vontade de Deus. Se você não faz a vontade de Deus, você já não vai ter parte com o reino. Não tem nada a ver com salvação aqui. Essa que é a questão. Você não vai ter salvação. Perdão, você não vai entrar no reino, mas você terá salvação. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, para você entrar no reino, precisa estar fazendo a obra, tá? E isso é uma coisa muito importante. Depois, no próximo treinamento, nós vamos falar um pouquinho o que é fazer essa obra. Romanos 10:9, para você entender. Eu repeti ele aqui para você entender que tem uma discrepância, uma diferença gritante. Um lugar falar que só você confessar e crer com o coração será salvo, mas quando Cristo mesmo ou João fala do reino, você vê ele dizendo que você precisa já fazer um monte de coisa. Precisa ser batizado, precisa fazer a obra, precisa ter obras de justiça para você entrar e ver o reino. Vamos lá. Esse aqui você já entendeu. Salvação. Esse Efésios 2, 8, 9 fica muito claro. Até o Pedrinho com 5 anos vai entender isso aqui. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Se eu creio e confesso, ó, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu estou te dando a salvação. É que nós não conseguimos entender isso, porque até hoje na nossa vida, tudo que você precisou adquirir na tua vida, você teve que pagar. Quando você precisava, na escola, você queria uma bicicleta no seu tempo de criança, o que os pais dizem? Se você tirar boas notas e for bem o ano inteiro, eu te dou a bicicleta no final do ano. Então tudo nós aprendemos a trocar e nada nós ganhar. E Deus simplesmente nos dá a salvação por Cristo, pelo sacrifício de Cristo. E uma vez salvo, seremos salvos, tá? Porque ou o teu filho, ele é teu filho hoje e amanhã se ele errar contigo, se ele falhar contigo, ele deixa de ser seu filho. Não é por isso que não vai passar por um juízo.
juízo e julgamento. Então os filhos rebeldes de Deus não pensa que vão ficar pecando e levando a vida toda torta e depois, glória a Deus, vem aqui, vão abraçar. Não estou dizendo que não vai entrar no céu, porque a salvação terá. Porém, vai passar aí por um tempo aí que a Bíblia chama de juízo. Vai passar pelo tribunal de Cristo, não para ser condenado, mas para ver como que foi a sua vida. Gente, é só você pensar. Você acha que Deus, ele é o quê? Ele não pensa? Ele não pensa? Um filho dele, se tem uma coisa, como que Deus fez com Davi? Ah não, você matou a mulher e pecou, matou o esposo da mulher de Betseba, Urias, e ficou com ela e tal, e por isso, não, mas você é meu filho, você é segundo o meu coração, tranquilo, te perdoo, o meu amor, foi assim? Te perdoo, você é meu filho, é segundo o meu coração. A guerra não vai afastar da tua casa, teu filho vai morrer. Aconteceu uma atrocidade na vida dele por causa do pecado. Então, quem está em pecado precisa voltar para Deus quanto antes, arrepender, confessar, arrepender, pedir perdão a Deus. Mas quem morrer no pecado, sendo filho de Deus, terá que acertar conta com Deus. Mas não por isso que vai deixar de ser salvo. É que isso daí tem que ser apregoado para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro tem que ser apregoado da forma certa e o que está na palavra de Deus, né? Ah lá, não vem das obras, salvação. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ah, eu tô salvo porque eu sou assim. Mas vamos respeitar as pessoas que entendem assim, que foram ensinadas assim. Mas daqui para frente Deus vai derramar conhecimento em muitos homens e muitas mulheres, porque é tempo chegado disso aí. Gente, já passamos 5 minutos de 1 hora e eu preciso aqui mais uns 10 minutinhos. Tá tudo bem? Estão entendendo? Fala qualquer coisa para nós aí, para nós ver se podemos continuar. A Vanessa Peixoto, ela disse assim que para ela assim, não ficou muito claro referente salvação e reino, a diferença. Não ficou muito claro, Vanessa, porque eu ainda não finalizei. Eu vou acabar de explicar sobre o reino e você vai entender o que é o reino. Mais alguém? Tem gente aí ainda? Então tá. Eu vou aqui nós vamos falar um pouco mais, você vai entender o que é o reino. Então a salvação presente, dom gratuito de Deus. E tem uma grande diferença em você receber um presente e você desprezar esse presente. E as pessoas não vão ser condenadas na condenação, no trono do julgamento de Deus, porque essas pessoas pecaram contra Deus. Elas vão ser condenadas porque rejeitaram a Jesus. Tem muitos blasfemos, muitas pessoas que rejeitam a Cristo, que debocham, que dizem ser ateus e rejeitam Cristo, e esses não têm uma ligação com Deus, se afastam de Deus por esse motivo. Galardão. Olha lá, não sobreviver, sobre a sua vida dentro do reino e estar em posições diferentes. Então, depois que você entrou no reino, para você entrar no reino, como a Vanessa Peixoto perguntou, para você entrar no reino, você não é só você batizar e nem você ser simplesmente uma pessoa salva. Para você entrar no reino, você tem que ter obras. Não pode ser de palha, de madeira, de feno, tem que ser obras que vão ser apuradas no fogo, com verdade, com coração, com amor, e fazer a obra de Jesus Cristo. Essas obras em Apocalipse você vai entender que é a vestimenta de linho. E isso, vamos fazer o seguinte, tem aí a Cláudia, eu acredito que está aí nessa live, nessa transmissão, e a Rosângela. E elas vão pegar os nomes de quem quiser se aprofundar nisso, porque para entender o que é um pouco mais do reino, e como fazer, e o que tem na palavra a respeito de reino, precisa entrar num conteúdo um pouco mais profundo, que demandaria muito mais tempo aqui, e nós já estouramos mais 10 minutos da transmissão. Mas o reino você precisa ser salvo, acreditar, confessar, ser batizado e ter obras de peso no reino de Deus, que é fazer a obra de verdade, tá? Que é você, a vestimenta de linho que tem naquela parábola. Deus entrou nas bodas e chegou lá, tinha um homem, ele falou, mas quem que é que está vestido? Tá aí, tá mas está sem as vestes.
Então, ata as mãos e os pés, joga no fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes, até pagar o último, né? O último ceitil, o último centavo, deixa lá. Mais ou menos isso daí. Então, você vê que não é condenação eterna. Se fosse, era eterno, mas deixa lá até pagar. Porque estava sem as vestes. E para entrar no reino, Vanessa e todos que estão aí, todos que vão assistir isso, para entrar no reino você precisa ter vestes de linho, que é justiça. Um outro treinamento nós vamos falar sobre isso. Mas então, você tem uma vida com Cristo, você faz a obra, que não estou dizendo de igreja, pode ser também, mas não estou dizendo de igreja, faz a obra de Cristo, tá? E essas obras de justiça dentro da sua casa, tudo, e aí você começa a ter parte no reino. Casamento é uma das coisas aí que é complicado para o reino, né? Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Mateus capítulo 5, 19 e 20. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Às vezes a gente passamos pelos versículos e não lemos direito. Olha só, se você vai poder ser chamado pequeno ou grande no reino dos céus, o que é isso? É galardão. Então as obras vão ser pesadas. A vida, batiza hoje, daqui uma semana morre. Ok, tá salvo. Né? Talvez até no reino, porque já batizou e tem boas obras. O outro é salvo, mas não tem boas obras. Ou, vamos tipificar aqui mais claro, vamos falar aqui de medida no reino do céu. Um batiza, morre daqui uma semana. O outro batiza e vive 30 anos, 40, 50 anos fazendo a obra de Deus. Esse tem um peso maior e o seu galardão será maior. Olha lá, será chamado grande, levou a palavra, ensinou. O outro vai ser pequeno, vai ser chamado menor. Por quê? Porque não desempenhou nada, igual os talentos. Fiquei com medo de quando o Senhor voltasse, então enterrei meu talento. Essa que é a questão de ser posições diferentes no reino, tá? Para você entender um pouco mais aqui, vai ficar muito claro. Pedro capítulo 1, versículo 10 e 11. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar, para se firmar no chamado e na eleição de vocês, naquilo que Deus colocou para vocês fazer. Pois se agirem assim, dessa forma, jamais tropeçarão. Aqui que vem a chave, ó. E assim vocês estarão ricamente providos, abastecidos, quando entrarem no reino eterno. Entendeu? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, reino é uma coisa, salvação é totalmente diferente. Uma questão aqui, gente, já finalizando, mas ainda tem mais uns slides, é que a igreja, muitas igrejas, como a que eu pertencia há muito tempo, muitas vezes não está errado de pregar, só que prega o reino. Você não pode pecar, você não pode fazer isso, você não pode aquilo, mas está pregando o reino. O reino realmente é algo que é uma linha fina. Mas é o reino, não é salvação. E você não pode pregar o reino e condenar as pessoas a não terem salvação. Precisa pregar o reino, mas ensinar o que é o reino. Não porque você está pregando o reino, você condena e tira a salvação das pessoas. Então, essa aqui é a questão que precisa ser entendida. O que é reino e o que é salvação. E a obra de Deus, ela vem de revelação em revelação. Vem crescendo, né? Sempre aumentando a luz. Então, eu creio que logo vão entender essa parte, não vai haver mais condenação e vão explicar o que é reino e o que é salvação. E o galardão é posições dentro do reino. Deixa eu ler para você, principalmente para a Vanessa, que perguntou. Olha só, tá tudo bem? Ó, quem perguntou o que é o reino? Vamos ler aqui em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, onde vai ser o reino? Aqui na terra. Às vezes pensa, a vida inteira pensando em ir para o céu. Vai para o céu não, vai reinar aqui na terra. Não é nós que subimos para o céu, é o céu que está vindo para cá, tá? Os próximos talvez dá tempo para nós explicar um pouco melhor isso.
mas não é nós que vamos ir para o reino de Deus, é o reino de Deus que está vindo para a terra. Nós reinaremos aqui na terra. Olha como nós oramos a vida toda. Nós oramos assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra. Nós invocamos o reino sempre de Deus. E o reino está vindo. A nova Jerusalém que desce com 12 portas vai parar sobre a outra Jerusalém terrena. E ali, antes dela chegar, 7 anos antes, a igreja será raptada. É rápido o arrebatamento, os processos que vai ter no final dos tempos aí. Mas o reino vem para a terra e quem trabalha, quem faz a obra de verdade de Deus, vai reinar com Cristo nessa terra. No milênio e depois eternamente. Gente, ficou claro aí? Entenderam? Sim. Tem uma pergunta aqui do Doug. Ele perguntou assim, se eu for salvo, né? Se ele for salvo e não tiver parte no reino, aonde ele vai ficar? Onde ficaria nesse? Doug. Deve ser Douglas, né? Isso. Ô Douglas, tem muitas formas do reino. Uma das formas, vou voltar para você aqui para você entender. Uma das formas para você ficar claro para você. Deixa eu voltar aqui. Aquela imagem. Essa imagem aqui. Aqui onde você está vendo que está negro aqui é o reino das trevas, densas trevas. Quando Cristo vier e descer aqui do céu, para você entender, o que vai acontecer é isso aqui, ó. A Nova Jerusalém está descendo. Ela vai descer aqui assim. Vamos supor que a Nova Jerusalém está aqui onde ela vai descer. Beleza? Então, essa região negra aqui, ela vai ficar uma morada, uma moradia. O que nós lemos lá, vamos reinar com Cristo nas regiões celestes, vamos morar, fomos eleitos nas regiões celestes em Cristo. Então tem muitos versículos dizendo que nós moraremos ali nas regiões celestes. Aqui se tornará muitas moradas, muitas moradias, tá? Deus diz que tem muitas e muitas moradas. Agora o reino vai ser aqui. Se você fizer um treinamento conosco que vai tratar a respeito dos reinos, corpo, alma e espírito, você vai entender que para reinar precisa ter corpo físico, precisa ter um corpo ressuscitado. Mas nem todos terão esse corpo ressuscitado, serão poucos. E para reinar vai ter que ter esse corpo. Quem não tiver esse corpo não vai reinar aqui, mas vai morar com Cristo também nas regiões celestes. Tá bom? O resto tá beleza, gente? Entenderam aí? Foi 1 hora, quase 1h20 aí falando um pouquinho a respeito de salvação, o que é salvação, o que é graça. E esses daqui são os treinamentos que nós fazemos. Os que nós mais temos feito aí. Então, esses 4 aqui, que é o... Deixa eu mostrar para você novamente aqui. Esses 4 amarelos, ó, o que nós fizemos aqui não é ele completo, mas é uma parte resumida do aprofundamento em salvação, o branquinho. Os 4 amarelos aqui, impossível fazer esse conjunto de treinamento aqui e não mudar a vida drasticamente. É impossível, só se não crê em nada. Mas quando você entende essa estrutura desses 4, desse conjunto aqui, a vida sua é transformada tanto emocional quanto financeira, familiar. Aqui nós tratamos tudo isso. Pessoas, conexão com pessoas, tudo isso ele é treinado nesses treinamentos aqui. E agora nós estamos desenvolvendo para fazer ele online, só que não tem como fazer um treinamento online com muitas pessoas. Por isso que nós estamos pegando os nomes para formar essas turmas que para dar conta de colocar em um ambiente online e fazer um treinamento com qualidade e também ter condição de responder isso e aquilo. Por isso que aí nessa live vai ficar gravado depois esse treinamento aí no canal e um e-mail aí embaixo.
E quem vai cuidar disso, quem está cuidando, é a Cláudia e a Rosângela, que estão fazendo essas turmas, tá bom? Gente, eu creio que deu para entender um pouco de salvação. Não esqueça de deixar seus comentários aí na live, de compartilhar. O desejo aqui é compartilhar conhecimento para que você não seja enganado por Satanás, que você não seja mais uma vítima, mas que você tenha a condição de ter conhecimento e compartilhar desse conhecimento. Só estou aqui fazendo todo esse trabalho que o desejo é levar essa semente, colocar essa semente no YouTube aí para que isso fique para muitas pessoas alcançar e conseguir compartilhar, porque dessa água que é a palavra, quanto mais tira, mais tem, mais pessoas precisam, e assim é a forma de nós fazer o nosso papel na nossa era, na nossa vida, tá bom? Tudo bem? Então, até uma próxima. Deus preparar, sexta-feira que vem tem o nosso culto, às 20 horas aqui nesse canal também. Não esquece, se não for inscrito, se inscreve aí, deixa esse joinha para compartilhar, que o YouTube compartilha esses vídeos com mais pessoas. Deus abençoe, Deus abasteça a sua vida e transborde em você, sua casa, sua família, e que a salvação de Jesus Cristo alcance você que já alcançou, você, a tua casa e onde você passar, que seja uma boca de Jesus Cristo para onde Deus te levar. Deus abençoe, fica com Deus. Vamos junto, gente.